Nada melhor do que jogar xadrez vestido da maneira mais confortável possível. A Insider Store veio para facilitar sua vida. Tecidos anti-suor e odor aliados a design inovador. Tecidos de performance no seu guarda-roupa para mais conforto e praticidade. Confira opções de camisetas básicas, cuecas, máscaras e muito mais no link na descrição e comentários. Use o cupom CUTCHESS12 para 12% de desconto em sua compra. Porque é isso, às vezes você tá olhando para a posição e você tá vendo certas coisas. Aí vem um cara e te fala o que ele tá pensando, e às vezes tem muitas diferenças, né? Não, mas a coisa é que um livro de xadrez, ele não... O nosso objetivo com um livro de xadrez deve, ou pelo menos deveria ser, transformar o nosso jeito de enxergar o jogo, entendeu? Se você começa e termina um livro de xadrez enxergando o xadrez da mesma forma, o livro não foi tão útil para você. E é muito raro um livro de abertura transformar o jeito que a gente enxerga o jogo, assim. Porque o cara geralmente está ocupado explicando a abertura, ele não tem tempo de ficar falando coisas, sabe, gerais sobre o jogo. Pode acontecer, tem alguns livros de abertura que são assim, mas são exceções. São exceções. Inclusive, uma das minhas frases favoritas de xadrez é uma frase do Razuvaev, que era um grande treinador da União Soviética, que ele dizia que uma pequena mudança no nosso jeito de enxergar o xadrez valia mais do que 2 anos de trabalho, sem mudança nenhuma. Isso explica um pouco do porquê algumas pessoas estudam xadrez todos os dias e não melhoram, e outras, às vezes o cara lê um negócio, sabe, e o cara consegue, assim, dar um clique ali no cara e o cara progride no jogo, né? Porque às vezes a pessoa está focada na coisa errada. Então não adianta você ficar estudando xadrez todo dia se você continua vendo o xadrez do mesmo jeito sempre. Eu acho que eu vou jogar D4 agora. Porque assim, só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Então eu joguei uma posição normal da italiana. E aqui a regra é que assim... Eu não vou jogar D4 só para seguir o que eu vou falar agora. Mas a ideia é primeiro você sempre organizar suas peças assim, passar esse cavalo para G3. E quando você tiver finalmente concluído essa manobra, você está pronto para executar o D4. Tem que tomar cuidado para não jogar o D4 cedo demais, porque aí às vezes o seu centro fica meio... Você precisa apoiar esse centro com as peças, sabe? E por isso é melhor o seu cavalo É por isso que é melhor o seu cavalo estar em G3 aqui primeiro, porque ele apoia o seu centro melhor do que daqui de B1. Então vou levar o cavalo para lá. Sub, você se lembra de algum clique? Cara, o tempo todo, assim... É por isso que eu tenho batido tanto nessa tecla de ter contato com gente que joga melhor, sabe? E isso aconteceu muitas vezes quando eu tava vendo algum cara forte comentar alguma coisa sobre xadrez, assim, alguma posição, por exemplo. Porque é isso, às vezes você tá olhando para a posição e você tá vendo certas coisas. Aí vem um cara e te fala o que ele tá pensando, e às vezes tem muitas diferenças, né? Se você estiver atento o suficiente, você consegue perceber esse tipo de coisa acontecendo. Então... Não sei, por exemplo, os livros do Korchnoi foram muito importantes nesse sentido. Porque... Eu não sei, gente, eu aprendi muita coisa ali com os livros do Korchnoi, realmente. Mas não são coisas que ele estava falando, entendeu? São coisas que eu fui observando ele, de diferenças, assim, do que ele pensava em relação ao que eu pensava. Mesmo, sabe, mesmo em relação Uma coisa que foi importante ali nos livros do Korchnoi, por exemplo, foi ver o quanto ele se dedicava com o xadrez, sabe? O quanto aquilo era importante para ele, e o quanto ele levava a sério, e o quanto isso fazia falta ali para realmente melhorar no jogo. Porque, sei lá, depois que eu conheci a história dele, eu comecei a ficar com vergonha, assim,
do quão superficialmente eu fazia algumas coisas, sabe? Porque ele sacrificou a vida dele para entender xadrez do jeito que ele entendia. E isso foi super interessante na época. Não, qualquer livro dele, gente. É que eu sempre. Sabe o que eu sempre gostei? Eu vou fugir talvez um pouco do tópico, mas eu sempre gostei de gente que tinha coragem, assim, de sacrificar tudo na vida, assim, pra seguir ali um sonho, uma paixão, alguma coisa assim, sabe? Uma vez eu vi não sei se vocês conhecem um pianista brasileiro chamado Carlos Martins. Que ele é maestro também, é um cara que teve problema ali nas mãos. Vocês conhecem esse cara? Eu acho esse cara incrível, assim. E eu vi ele contando uma vez que ele foi numa apresentação de um colega dele, pianista também. E o cara. E ele assistiu a apresentação, né? E no final dessa apresentação, esse colega dele, pianista, foi tirar foto, assinar coisa e tal, né? E uma das pessoas da plateia que estavam ali pedindo para tirar foto estavam muito impressionadas com o que tinha acontecido. E aí ele conta que essa pessoa falou assim pro pianista, que daria a vida para tocar igual o cara tocava, né? Então ele falou, cara, foi incrível o que você fez aqui hoje, eu daria a minha vida para tocar igual você toca. E aí ele disse que o cara respondeu o seguinte, eu dei a minha, foi isso que eu fiz. Eu realmente dei a minha vida para tocar piano desse jeito. Essa é a diferença, entendeu? Não é todo mundo que tem essa coragem. E o Korchnoi, ele realmente fez isso, só que com o xadrez. E assim, conhecer esse caso dele são coisas que acabam motivando a gente a dar o nosso melhor e tal. Não precisa ser necessariamente o Korchnoi, entendeu? A gente começa a conhecer pessoas assim e faz super bem. No meu caso foi ele. E assim, essas coisinhas assim a gente só vai aprendendo tendo esse tipo de contato, sabe? É que hoje em dia não são mais só os livros. No meu momento ali era com os livros, tipo 7 anos atrás, sei lá. Hoje em dia, hoje em dia tem muito mais coisas nesse sentido, né? Ou seja, oportunidades ali de você ter contato com alguém que entende melhor. Mas. Peraí, jogou. Ok, cavalo E6 eu volto pra E3. Sub quantos anos você tem? 25. Não, ele é incrível, eu acho esse cara incrível. A primeira vez que eu vi o Carlos Martins, né? A primeira vez que eu vi ele falando, eu fiquei. Dele falando do piano mesmo, né? Me causou uma impressão muito, muito, muito forte. Porque ele tem um amor ali, uma coisa incrível mesmo com o instrumento. Bom, gente, aqui esses peões vão começar a andar. A gente pode voltar um pouco nessa partida depois, porque a gente acabou indo para outros caminhos. Mas vamos dia 6. Toma, toma. Esse pode ser. Eu tenho um garfo aqui para dar, não sei se eu faço isso agora, acho que eu faço. Joaquim Fênix, mas como assim daria a vida? É aquele tipo de coisa que a pessoa diz, né? Assim, sei lá, às vezes a gente vê alguém fazendo alguma coisa muito bem e a gente fala, cara, eu trocaria tudo para fazer essa coisa igual essa pessoa tá fazendo, né? Então, sei lá, eu daria tudo para jogar igual esse cara joga, eu daria tudo para tocar piano igual esse cara toca. Mas essa é a diferença, né? A pessoa pensa que ela daria tudo enquanto o outro cara realmente fez isso, né? Porque para você realmente conseguir chegar em certos níveis ali em algumas coisas, você precisa sacrificar muito realmente da sua vida. Não é de uma hora para outra. E é importante entender isso.
Eu tô quase perdendo por tempo, gente, mas eu acho que vai dar tempo de eu arrematar aqui. Porque quando o cara fala que ele realmente entregou a vida dele pra isso, ele tá se referindo às 8 horas de piano que ele deve tocar por dia, que é uma coisa que certamente aquela pessoa que estava dizendo não estaria disposta a fazer. E esse é o significado dessa frase, né? Mas eu tô com problemas de tempo. Preciso confessar isso pra vocês. Ok. É uma figura de linguagem, exatamente isso. Não é isso, quer dizer, o Kortnoy ele ia dormir pensando em xadrez, acordava pensando em xadrez, toda vez que ele estava diante de uma situação que ele tinha que escolher entre o xadrez e alguma outra coisa, ele escolheu o xadrez, assim, coisas assim. É difícil de você não se inspirar com isso. Mas esse é o ponto, entendeu? Por exemplo, não é que ele escreveu isso em algum lugar, por exemplo. Não é que ele escreveu em algum lugar da importância de eu começar a me dedicar mais com o jogo. Mas você vê o cara se comportando e você percebe o que te falta, entendeu? Às vezes não é. Então, quando eu falo bem de algum livro, não é exatamente coisas que estão escritas dentro do livro, assim, que você vai pegar ali mastigadas. Mas são coisas que você precisa reparar mesmo. Essa é um pouco uma diferença dos livros em relação aos cursos, assim. Aí é uma vantagem dos cursos mesmo. Que o curso, o cara tem esse esforço de tentar te entregar as coisas ali mais mastigadas, né? No livro, não. O cara vai jogando as coisas ali e você precisa meio que se virar para entender, né? Mas, assim, eu falo muito dos livros porque foi esse o contato que eu tive na época, porque só tinha esse, né? 7 anos atrás só tinha isso. Agora... Deixa eu ver. Disseram aqui, o Sup tem uma carinha de bebê de 90 anos. Ok, parece uma combinação estranha, né? Faz sentido. Vamos à próxima.